Eu vou mostrar um lance pra você que é o seguinte. Eu vou contar a história pra você, tá? No meu vídeo eu reajo isso de forma completa. E é o seguinte, você sabe muito bem que o Wilker Leão foi lá. E aliás, eu quero uma ajuda do chat nesse tema, que eu realmente não sei, tá? Ele foi lá filmar as aulas, etc. Quando ele estava filmando as aulas, na época que ele estava lá fazendo vídeo na aula, etc., eu lembro que eu reagi. Eu elogiei a postura dele, porque a postura do Wilker dentro da sala de aula não foi uma postura arrogante. De fato, não foi. Ele não chegava com o celular. E aí? E aí, essa aqui é a aula de esquerda? Não, ele faz o vídeo dele lá, ele põe lá no celularzinho dele lá e fica se filmando na aula, faz uma interlocução educada com o professor. Você pode, aí você tem tua opinião sobre isso. Você acha que ele é um paspalho, você acha que ele não sabe nada, aí beleza, cada um tem a sua opinião. A postura dele foi uma postura de boa, entra na aula e tal. A postura do professor no primeiro dia de aula já foi errada. O cara já chegou, você quer atrapalhar minha aula, o professor foi confrontar ele. Beleza. E aí eu deixei uma dúvida. Falei, cara, eu não sei a legalidade disso. Eu não sei se isso é permitido ou não. Eu não sei até onde, né, não é a liberdade de cátedra, que a juíza até cita aí, mas assim, tem um nome, a autonomia universitária lhe dá, né, dá à universidade ou ao próprio professor o direito de impedir um aluno de filmar a aula, a sua interlocução na aula. Eu não sei isso. Se algum advogado souber, Eu sei, é propriedade intelectual do professor, a aula que ele dá. Mas então, eu não posso filmar a aula e postar a aula, porque é propriedade intelectual do professor. Sim, agora, a minha interlocução com o professor no âmbito público, eu posso? Eu não sei. De qualquer forma, é uma propriedade intelectual do professor, porque você questiona ele e ele vai te dar ali uma resposta de acordo com os conhecimentos dele. Independentemente disso, é propriedade intelectual dele, o que ele está dizendo ali. Bom, enfim. E a voz também entra em direito de imagem. Bom, aí ele foi processado, etc, etc. E aí ele foi condenado a 2 anos e meio de prisão, que você sabe... a partir de quanto tempo da prisão mesmo? 4 anos. Então, toda condenação abaixo de 4 anos, você troca a sua condenação por outra coisa. Então, ó, em vez de ficar preso 2 anos e meio, eu presto serviço comunitário, eu pago cesta básica, ou isso e aquilo. O problema é que você deixa de ser réu primário, tá? E é um absurdo. Você tem uma condenação criminal. Você vira um criminoso, o que é um absurdo. Eu, pessoalmente, discordo da sentença. Eu acho que você decretar 2 anos e meio de prisão pra um cara... mas ele fez uma babaquice. Beleza, mas 2 anos e meio de prisão... Mas o problema ali também não foi só a gravação da aula por direito de imagem. Ele também monetizou em cima disso. Não. E outra, ele teoricamente também expôs a imagem do professor, que falou que foi ameaçado, etc, etc. Isso. Que eu não acho que o Wilker fez isso. Monetizou em cima da situação, entendeu? Mas eu não acho que o Wilker fez isso. Eu não acho que ele filmou o professor, vamos bater nele, vamos matar ele. Não. Né? O problema não foi a ameaça, foi a monetização em cima já de uma situação que já não era 100% lícita. E aí o que acontece? Eu discordo. Então é uma coisa complicada, porque assim, eu discordo do que aconteceu com o Wilker. Só que a postura do Wilker na audiência é a postura de um babaca, velho. A postura de um babaca, né? Tem uma hora que o cara pergunta pra ele, assim, o promotor pergunta pra ele, você retirou ali alguns comentários? Aí ele vira pro cara e fala assim, você prestou atenção no que eu falei pra juíza? Eu não tenho como retirar comentário. Tipo assim, calma, cara, o cara tá te fazendo uma pergunta, tá fazendo o trabalho dele. Pra que isso? Pra você mitar, pra você lacrar? Pra você, né? Então vai valer a pena? Será o vídeo? Né, depois de você desafiar o sistema de justiça brasileiro, você pode discordar, mas você tem uma postura beligerante, não é o melhor dos casos. Enfim, vamos ver o trecho aí, vai lá. Antes, só confirmar, qual que é a disciplina que ele ministra? História da África. Isso. Tá. O professor Estevão, no início das aulas, eu falo isso porque eu sou professora também, então no início das aulas ele colocou as diretrizes para os alunos, como que o semestre ia se desenvolver, as aulas, relacionado inclusive à gravação de aulas. Ele mencionou aos alunos se ele autorizava ou se não autorizava a gravação de aulas? Não, isso fica presente na segunda aula, que ele traz o termo que eu citei com a primeira testemunha aqui, que era para que todos os alunos assinassem, para que houvesse um embasamento da universidade e individual dele para um posterior processo, e quem não assinasse, ele apresentaria uma nova lista para registrar esses nomes. Mas na primeira aula, voltando, era só para contexto,
Na primeira aula, não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial, ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser História da África, aí ele bate o olho em mim, que sento na frente, próximo dele. Aí ele fala, você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, a senhora vai assistir depois. Aí eu digo, sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse, com base em que legislação, professor? Porque a gravação... Né? Só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes e Bases, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente vai seguir, mas a liberdade de cátedra é completamente distinta de uma proibição de uma gravação de imagem. Sim, mas é porque a senhora menciona uma disposição legal que não tem a ver com isso. Não estou aqui para discutir com o senhor sobre isso. Semana seguinte, só confirmar. A parte pior para mim foi nem essa daí, né? A parte pior foi a hora que o promotor começa a perguntar para ele, o promotor também tá completamente... O promotor chega para ele e fala assim, o senhor, como é que ele fala? O senhor excluiu informações falsas que o senhor passou pela frente? Aí eu quero, quais informações falsas? Aí o promotor, sem mais perguntas. Caramba, é tudo muito errado, cara. Né? Então, o que eu faço é o seguinte, eu vou dar uma dica para você. Se um dia você tiver problema com a justiça e você discordar do que a justiça está fazendo com você, principalmente em primeira instância, porque em primeira instância você encontra de tudo, cara. Você encontra juiz bom, você encontra juiz ruim, você encontra juiz inteligente, você encontra juiz burro, você encontra juiz militante, você encontra juiz imparcial, você encontra de tudo. Não tenha uma postura de desafiar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário, no fim do dia, ele é constituído através da aprovação da sociedade. É o meio pelo qual a nossa sociedade entendeu que a gente vai ter uma sociedade mais justa. Tem problemas, tem defeitos, temos que entender, ok. Agora, você ter uma postura de arrogância perante a isso, não é que você está sendo arrogante perante um babaca, um juiz que quer abusar do poder, algo assim, não é isso. Você está tendo uma postura arrogante perante a sociedade. Então, não tem essa postura do Wilker. Isso só vai te atrapalhar. Só vai te atrapalhar. Entendeu? Então, não concordo com a decisão. Então recorra. Mas no momento da audiência, saiba também que as pessoas estão fazendo seu trabalho ali. Olha, eu acho isso, eu acho aquilo, isso, aquilo. Entendeu? Não faça isso. Certo? E aí, brother? Já que nós vamos falar de Brasil e sistema judicial, detentos são flagrados entrando com boi para fazer churrasco em penitenciário do Pernambuco, alvo de operação. Pelo menos alguém tá tendo picanha. Exatamente, velho. Vamos ver. Tá sem som? Não tem som o vídeo? Não. Tô ouvindo um som aí. É outra coisa? Olha só que beleza. Que é uma esteira? Amigos. A gente tem que impedir entrar celular, cara. A gente tem que tomar cuidado pra não entrar chip, né? De celular. Tem que... pra não entrar pino de droga. Os caras... Não, leva um boi pra penitenciária, tá ligado? Ontem a gente reagiu na live a galera que tenta roubar a arma de policial, tá ligado? Os caras, é isso aí, ó, rouba a arma de policial, leva, como é que chama? Leva boi pra penitenciária. E aí eu mandei uma última aqui. Delegados transformam carros apreendidos de traficantes. Delegados transformam carros apreendidos de traficantes em viaturas. Vem pro Paraná porque nós precisamos renovar a nossa frota, né, delegado Xerifão? É isso mesmo, aqui.
Vigora a lei e a ordem. Esse Camaro, pessoal, era de um traficante, veio pra cá e perdeu. Essa M6 ilegal, Tatiana, era de um traficante, veio pra cá e conheceu o trabalho da Polícia Civil. É cadeia e é carro aqui, ó, pro acervo da Polícia Civil. Vem pra cá, vem que estamos esperando, legal, Tatiana. Isso mesmo, gente. Você que é traficante, organização criminosa, vem pra cá, que aqui você vai ser preso e o teu patrimônio vai ser da polícia. Vamos dar uma volta, Camaro? Bora lá, pessoal. Posso falar? Gostei do vídeo, gostei da propaganda. Apesar desse cara, tem alguma coisa que eu vi dele que eu não gostei, não lembro agora o que que era, tá? Mas eu sou a favor, sim. Existe um problema operacional que eu vou te falar. Quando você compra quando você ganha uma BMW M6, sei lá, que ótimo. Polícia Civil vai andar de M6 quando precisar, sei lá, precisa perseguir alguém, legal. O problema é o seguinte, um dia o freio da BMW M6 vai acabar. Quanto custa? Põe no Google aí. Põe aí, freio BMW M6, sei lá, 2022, deve ser aquela lá. Vamos ver. Preço. Vamos ver o freio. Vamos ver quanto custa o freio da BMW M6. Põe aí pra gente ver. 30 mil reais. 30 mil reais, cara. Não, essa é pra M2, essa é pra M2. A M6 deve ser mais cara ainda. Deixa eu pôr pro pessoal. Calmou, calmou. Aqui. Eu coloquei M6 aqui, você tá vendo? Não, tá certo. Seu freio de BMW. Desce aí um pouquinho, vamos ver. Shopping. Olha lá, ó. Disco de freio traseiro BMW. Ah, não, mas tem que ser da M, né? Bom, eu vou te falar uma coisa. O disco de freio de uma BMW M, eu vou chutar aqui. Deve ser o par, uns 3 pau, 4 pau. Mais a pastilha de freio, mais o serviço. Você pode ter certeza, cara, o custo de manutenção de um carro desse é absolutamente alto, né? Então eu acho que vale o show. Eu acho que vale você usar, inclusive, por exemplo, sei lá, você precisa de um carro mais potente para perseguir alguém e tal. Legal, legal. Só que talvez seja inviável você manter, né, o carro por causa da manutenção. Então faz um leilão, entendo eu, e arrecada para a Polícia Civil. Eu acho que é isso que deveria ser feito, né? Um freio de Camaro não deve ser tão caro, tá? Não deve ser tão caro, né? Imagino eu. O freio de Camaro deve ter muito no paralelo. Agora, um freio de BMW M6, cara, deve ser caríssimo. Por exemplo, precisa trocar o filtro do óleo, filtro de ar. Tudo da série M, cara, é tudo mais caro.